Quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa. E agora está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem então pode nos separar do amor de Cristo? Será sofrimento ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou a própria morte? Como está escrito: mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar. Nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículos 34 ao 39. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, vamos à mensagem de hoje. Veja, nós temos falado a respeito da lei e da graça. Quando nós falamos lei, nós não estamos nos referindo às leis de um país, às leis brasileiras, às leis portuguesas, americanas, não. Nós estamos falando das leis de Moisés, tá? E quando falamos da graça, estamos falando da graça que foi revelada ao apóstolo Paulo. Então nós não estamos aqui para criticar pessoas, para atacar pessoas. Não. Nós estamos falando de interpretações. Estamos falando da exploração religiosa que muitos líderes religiosos eles fazem sobre as pessoas. E quando a pessoa ela não tem o seu entendimento aberto para compreender o evangelho da graça, então ela fica presa aos dogmas, ela fica presa àquelas ideias enraizadas, porque foram implantadas durante a vida toda. Então a pessoa ela nunca ouviu algo diferente. Então, quando ela ouve algo diferente, é claro que ela tem aquela reação. Mas espera aí, isso nunca tinha ouvido isso. Então,
ela tem essa reação. Mas é assim que começa, quando desperta pelo menos uma curiosidade, um desejo na pessoa de buscar a verdade. Veja, as leis de Moisés eram 613 leis. 613. E quem não cumprisse uma sequer, já era culpado de todas as outras. Veja o que Tiago ele vai falar no capítulo 2. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Em Tiago, capítulo 2, tá? Tiago, capítulo 2. Você pode também abrir aí, Tiago, capítulo 2. Versículo 10, tá? Versículo 10. Aliás, eu vou ler um pouco antes, para você entender o contexto. Tiago vai dizer assim: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Olha o que ele vai dizer. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. O que Tiago aqui está dizendo é que se não cumprisse toda a lei, estaria infringindo. Mesmo que cometesse um único erro. Um único erro. E para quem Tiago estava falando? Tiago estava falando para os judeus. Porque Tiago, Pedro, Tiago e João, eles pregavam para os judeus. Veja no capítulo 1 de Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 1, olha só, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Então a carta de Tiago não foi uma carta enviada aos gentios. Foi uma carta enviada às 12 tribos que estavam dispersas, porque quando eles se tornaram, quando houve, por exemplo, que os babilônios, o rei Nabucodonosor invadiu, tomou os judeus como escravos, muitos estavam dispersos também por outras nações durante tantas guerras que aconteceram. Então Tiago vai enviar essa carta às 12 tribos que estavam dispersas, aos judeus, dizendo para eles: olha, você é judeu, se você não cumprir apenas uma das 613 leis, você está descumprindo todas. E o que o sistema religioso faz? O sistema religioso, hoje em dia, os líderes religiosos, por causa da ganância,
por causa do dinheiro, eles vão lá e pinçam algumas dessas leis, tá? Algumas dessas leis de Moisés, e eles então implantam essas leis nos seus cultos, com uma outra cara, com uma outra vestimenta. Por exemplo, vou dar alguns para você. Eles pegam a unção com óleo que era feita somente com os reis. Os reis eram ungidos com óleo. E o óleo era usado como medicinal. Eles usavam muito óleos. Aliás, hoje também se usa óleos na medicina, né? As pessoas, por exemplo, que trabalham são terapeutas, com óleos, com incensos. Então, se usa também hoje. Então, eles pegaram essa unção com óleo para fazer a consagração de pastores. A Bíblia não fala. Jesus nunca derramou óleo sobre a cabeça de nenhum apóstolo. Para ungir carteira de trabalho, para ungir, por exemplo, peça de roupa da família. Isso não tem nada a ver. Isso é misticismo. Isso é engano. Por exemplo, a Santa Ceia. A Bíblia não fala de Santa Ceia, não existe essa palavra Santa Ceia. O que existia era a Páscoa. Jesus participou da Páscoa com os discípulos. E havia também uma ceia que eles faziam, que era uma ceia de alimentos mesmo, para as pessoas comerem, principalmente os pobres. Não tem nada a ver esse suquinho de uva que é comprado no mercado e esse pãozinho plus vita, esse pãozinho puma, esse pãozinho de forma, dizendo que é o corpo e o sangue de Jesus. Então, eles vão maquiando as coisas. Por exemplo, o batismo que João Batista realizou, Jesus não batizava. Jesus mesmo não batizava. E veja que isso era o que se fazia com o cordeiro na lei. O cordeiro, ele era lavado desde as suas entranhas antes de ser, né, ali sacrificado, ser queimado. Eram ablusões, lavar o corpo. Porque até então Cristo não. E eu me lembro que quando eu batizava as pessoas, e hoje isso, sabe, me arrependo disso, de ter batizado pessoas, eu dizia assim, pedia para a pessoa colocar a mão no coração e perguntava o nome dela e dizia para ela repetir, repita comigo, eu, fulana de tal, aceito Jesus como meu Salvador. E aí eu dizia, eu vos batizo para a remissão de pecados. Que coisa tola, né? Porque a remissão de pecados não veio pela água, veio pelo sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então você veja, mas são dogmas, são coisas que estão enraizadas já. Por exemplo, o dízimo. O dízimo nunca foi dinheiro e já existia dinheiro. Por exemplo, já existia dinheiro na época de Abraão, já existia dinheiro na época de José. José foi vendido pelos irmãos. Mas o dízimo era de alimentos, dos animais, né? Eles transformaram o dízimo em dinheiro, 10% do que a pessoa ganha. Os sacrifícios que eram de animais, que tipificavam o sacrifício de Cristo, eles transformaram em quê? Em dinheiro também. Você vai sacrificar o seu carro, você vai sacrificar a sua casa. Veja, meu irmão, minha irmã, veja
que nós estamos aqui sendo honestos com você. Isso não quer dizer que a pessoa não possa se reunir, não possa contribuir, não. Mas essas coisas, elas são artimanhas para tirar o dinheiro das pessoas, como campanhas. Ah, vamos fazer uma campanha de Davi. Davi derrubou o gigante. E você também vai derrubar o gigante. Qual o gigante que está na sua vida? Ah, o gigante que está na minha vida, eu vou dizer para você, o pastor, o bispo diz para você, o gigante é o problema financeiro que você tem. Mas você vai vencer esse problema. Pega aqui esse envelope, coloca aqui 1.000 euros, 1.000 reais, 10 mil, porque esse sacrifício vai representar a sua pedra, e coloca aqui no altar, que, na verdade, altar não era esse altar que eles fazem dentro dos templos. O altar era para oferecer os animais. Sacerdotes não falavam de altar. Eles não falavam de cima de um altar. O altar era para colocar o sacrifício, o animal. Então veja, tudo isso, meu irmão, minha irmã, são coisas que não têm nenhum sentido no Evangelho da Graça. Jesus, ele cancelou tudo isso. Ele cancelou. Hoje não vivemos mais debaixo dessas leis, nós nascemos sem estar debaixo dessas leis. Paulo estava debaixo dessas leis. Pedro, Tiago, João, aqueles que viveram no primeiro século, estavam debaixo dessas leis. E Jesus livrou eles dessas obrigações, dessas coisas da lei. Tanto é que diz em Colossenses, vamos agora em Colossenses, Paulo falando aos Colossenses, Paulo, ele diz no capítulo 2, versículo 14. Olha só o que Paulo diz. Eu sempre leio um versículo ou dois antes, tá? Olha só. Veja só. Versículo... aliás, havia também a circuncisão, mas eles não fazem, né? A circuncisão. Veja só. Versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Perdoou. Perdoou na cruz do Calvário, perdoou todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Meu irmão, minha irmã, nós estamos pregando para você um evangelho de adultos. Nós não estamos pregando para você um evangelho de criança, de suquinho de uva, de pedacinho de pão, de banho disso, de banho daquilo. Nós estamos pregando para você um evangelho de adultos, pessoas maduras. Veja, eles são seletivos quando em relação à lei. Por que eles não cumprem toda a lei? Por que eles não cumprem as 613? Já que eles dizem que Jesus não aboliu a lei.
Se Jesus não aboliu a lei, por que vocês não cumprem, então, vocês que são aqueles que defendem as leis? Vou dizer aqui algumas leis que vocês poderiam cumprir, já que vocês acreditam que a lei ou que a lei não foi abolida, ou vocês pensam que Jesus aboliu só algumas coisas. Jesus morreu só por algumas coisas, né? Aliás, é que muitos acreditam, não, Jesus morreu, mas eu tenho que fazer minha parte. Então o sacrifício de Cristo para você não foi suficiente. É como se Jesus tivesse para pagar uma dívida que você tinha, e que eu tinha, e que eles também tinham. Jesus pagou 80%, 20% é com a gente. Ora, isso é um absurdo, meu irmão, minha irmã. Veja, vamos ver aqui as leis que existiam e que eles não cumprem. Vamos a Êxodo, que fala também de uma lei, né? Êxodo 21, 7. Êxodo capítulo 21, versículo 7. Olha só. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada, não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Veja, se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Então, você que é a favor da lei, então você deveria ser a favor da escravidão, porque a lei permitia a escravidão. Permitia a escravidão. Você deveria ser a favor de ter 2, 3 mulheres, porque é a lei. É a lei. Vamos a mais. Aliás, eu tenho falado bastante sobre isso. Sobre a questão da comida, que também não podia comer tudo que quisesse. Levítico, capítulo 21. Levítico, capítulo 21. Eu só estou separando algumas para ver se eles cumprem. Para ver se eles cumprem. O dízimo eles querem cumprir, mesmo sendo da lei. O sacrifício também eles querem. A chamada Santa Ceia também, chamado batismo também, chamada unção com óleo também. Mas veja o que diz Levítico 21, do versículo 17 em diante. Né? Olha só. Diga a Arão, Arão era irmão de Moisés, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Porque as ofertas eram alimentos, isso. Então, esses homens que tinham esses chamados defeitos não poderiam fazer oferta. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego, então não podia receber oferta de cego, ou de alguém aleijado, ou que tem o rosto defeituoso, ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosa, ou que seja corcunda, porque na concepção deles, as pessoas que tinham essas especialidades eram pessoas amaldiçoadas por Deus. Né? Ou que seja corcunda ou anão. O anão não podia. Por exemplo, Nelson Ned não poderia cantar músicas, como já falei aqui, né? Músicas para Jesus, para Deus, ou que tenha qualquer defeito na vista. Cataratas, miopia, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo. A mulher, né, com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos.
Então, nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito? Não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Aí eu pergunto para você, se um anão ou uma pessoa com qualquer uma dessas especialidades chegar numa denominação dessas e falar assim, pastor, estou aqui com o meu dízimo de 10 mil reais, mas eu sou anão e eu li aqui que não pode oferecer oferta. Sabe o que ele vai dizer? Não, mas isso aí era lei, agora nós estamos na graça. Agora nós estamos na graça. É isso que ele vai falar. É isso que ele vai falar. Só para terminar, eu vou ler aqui, já leio para vocês aquela que está em Levítico, capítulo 11, versículos 7 e 8, que proibia comer porco, que proíbe também comer camarão, comer lula, comer polvo. Mas o que mais esses pastores gostam é dessas comidas, fruto do mar. Né? Os pastores, os bispos, os religiosos, os diáconos, e aqueles que dão dízimo também, porque se você dá dízimo, você diz assim, não, está na palavra. E eu estou lendo aqui tudo que está na palavra, meu irmão, minha irmã. Porque eles dizem assim, está na Bíblia, está na Bíblia. Ó, está na Bíblia. Olha o que está na Bíblia em Deuteronômio 25. Está na Bíblia. Não está na Bíblia? Ou eu estou lendo alguma coisa que não está na Bíblia? Abra a sua Bíblia para ver se não está. Deuteronômio 25, versículo 5. Olha essa aqui. Se dois irmãos morarem juntos, dois irmãos, e um deles morrer sem deixar filho, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido. Então, você, pastor, bispo, você que dá o dízimo, você tem que cumprir isso também, hein? Se o marido morrer, tem que casar com o cunhado. Tá? Tem que casar com o cunhado. Você, cunhado, se o seu irmão morrer, você tem que casar com a cunhada. Ah, mas ela é feia. Não... Mas tem que casar, está na lei, está na Bíblia. Está na Bíblia. Vocês gostam muito de dizer isso? Está na Bíblia. Vocês não gostam de dizer isso? Que está na Bíblia? Está na Bíblia. Ou não está na Bíblia? Por isso que nem tudo que está na Bíblia você simplesmente tem que fechar os olhos e cumprir. Você tem que respeitar. Você tem que respeitar o contexto cultural, temporal. Você tem que respeitar para quem aquilo ali estava sendo escrito, para quem era aquilo. Você tem que ter esse discernimento, tem que respeitar essas coisas. Não é simplesmente dizer, porque está na Bíblia, eu vou cumprir. Então cumpra. Se você, nos tempos de hoje, se cumprir o que está na Bíblia, você vai se tornar um criminoso. Porque você vai estar a favor da escravidão, do apedrejamento, você vai estar a favor da pena de morte, você vai estar a favor dessas coisas. Por isso que no sistema religioso, principalmente o evangélico, existem esses extremistas que pousam como conservadores e no fundo não são nada conservadores. São hipócritas. São como Jesus falou para os religiosos, bonitos por fora, por dentro estão cheios de rapina.
Bom, analise se eu estou falando alguma coisa que não esteja, que você não esteja de acordo, ok? Que você interpreta de outra maneira, tudo bem. Você tem todo o direito. Aliás, a Bíblia é um livro de interpretações. Por isso, existem várias denominações. Mas eu estou lendo para você a Bíblia. Né? Eu estou lendo para você a Bíblia. Se você diz que está escrito na Bíblia, por isso o dízimo tem que ser dado porque está escrito na Bíblia, essas outras coisas também estão escritas. Mas são seletivos. Aquilo que dá lucro, eles dizem, está na Bíblia. E as outras coisas vamos escondendo aqui, vamos colocando debaixo do tapete, não é bem assim e tal. Meu irmão, minha irmã, vivemos debaixo da graça. Da graça. Não estamos sujeitos a nenhuma lei relacionada aos judeus, aos hebreus. O novo mandamento que nos foi dado é esse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento da graça. Claro que se você é dirigido pelo Espírito, né? Você vai fazer aquilo que é correto. Mas mesmo que aconteça algum deslize na sua vida, isso não interfere na sua salvação. Tá bom? Vamos agora àquele momento de oração. Vamos falar com o nosso Pai, porque antes só os profetas falavam e os sacerdotes. Hoje não. Todos nós podemos falar. Vamos falar com Ele. Ó Pai amado e querido, como é bom, Senhor, nós estarmos livres dos dogmas religiosos, livres dos preconceitos e principalmente, meu Pai, quando viemos a este mundo, já não existia mais as leis que foram dadas a Moisés, que Moisés passava para o povo. Por isso eu entendo agora, quando Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados dessas obrigações, sobrecarregados de mandamentos de homens, de rituais, cerimônias. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ó Pai, o Senhor enviaste o teu Filho para trazer o alívio. E disse mais: eu vos aliviarei porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo e o fardo da lei era pesado. Era tão pesado que até Moisés tinha medo. Até um animal, quando tocava no monte,
era morto. Aqueles homens, quando tocaram na arca, foram fulminados. Era olho por olho, dente por dente. Mas o Senhor Jesus disse: deixo um novo mandamento. E o mandamento é este: que vos ameis uns aos outros. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a si mesmo. Claro que, como pessoas que vivemos em um país, devemos respeitar as leis do país. Claro que devemos cumprir com as nossas obrigações como um cidadão, como uma cidadã de um país, como um chefe de família, como uma mãe, como um pai. Mas a nossa salvação no espírito não depende dessas coisas, desses esforços, mas aquilo que o Senhor Jesus fez lá na cruz. Louvado seja o Senhor por isso. Eu oro também, meu Pai, neste momento, e juntamente com os irmãos e as irmãs que aqui estão, que haja paz no coração de cada um. Ó, meu Pai, que haja saúde, como sempre pedimos aqui pelos que estão enfermos nos hospitais. Ó, Pai, estão em presídios, orfanatos, asilos. Ó, meu Pai, que esta palavra vá chegando aos corações. É o que eu te peço. Eu entrego todos, pois eu sei que já estão nas suas mãos. Louvado seja o Senhor. Que haja paz, que haja saúde, alegria, forças. E os que creem, digam assim seja. Bom, meu irmão, minha irmã, deixa só ler aqui uns comentários, como da irmã Dalva Souza: teriam que destinar parte dos dízimos para as viúvas e órfãos da igreja. Na verdade, não deveriam cobrar dízimos, né? A questão dos alimentos, sigo hoje por uma questão de saúde. As orientações alimentares são sábias para o nosso bem. Sim, mas não por questão religiosa, por questão de saúde. Também aqui, a Dalva Souza: tem pessoas que passam mal quando têm ferimentos e consomem a carne de porco. Aqui em Portugal come bastante carne de porco, é bem saudável aqui. E passam mal também quando comem camarão, por exemplo. Outras, né? O Sebastião Souza: na verdade, eles enfiam de goela abaixo e as pessoas não percebem. Acorda, povo de Deus. Rosângela: agradeço ao Senhor, Salvador Jesus Cristo, pela vida do nosso querido irmão. Eu agradeço pela vida de vocês também, de cada um de vocês. Tá? Lembrando que a você que tem perguntado como pode nos ajudar,
Então, tem aí o Pix, se você quiser nos ajudar de uma forma voluntária. Você não é obrigado a nos ajudar. Eu tenho feito aqui esse trabalho no computador, mas esse computador tem a memória que não dá para colocar muitos vídeos. E no futuro, fazendo esse trabalho, nós vamos ter que ter uma outra máquina para podermos fazer edições de vídeos, porque tudo eu faço, tudo sou eu que faço, tá? Então, se você puder, quiser nos ajudar, fique à vontade. E agradeço aos irmãos que têm nos ajudado. Agradeço muito mesmo. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, que nós teremos a nossa live especial. Uma vez por mês eu vou fazer uma live somente com os membros e os apoiadores do canal. Você que é membro ou que é um apoiador do canal, você é membro, você já apoia o canal através do YouTube. E você que é um apoiador, você ajuda através do Pix, voluntariamente. Então você que faz isso, você que é um membro, um apoiador, entre em contato comigo através do WhatsApp, que é o sinal de mais 351-912-590-270, para que eu coloque você lá no nosso grupo do WhatsApp, porque ali eu vou mantendo você informado, tá bom? Vou mantendo você informado, informada. Tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje e estaremos de volta amanhã, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo, comunidade, igreja, em casa, entre em contato através do WhatsApp. Sinal de mais 351-912-590-270. Sinal de mais 351-912-590-270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue me abençoando. Olá, primeiramente quero dizer para você que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. E hoje, neste pequeno vídeo, eu gostaria de lhe mostrar como que você pode ser um membro do canal. Você basta vir aqui, né, aí no seu computador ou então no seu telefone celular, nessa área aqui onde está escrito Seja Membro, e aí você clica Seja Membro, vai aparecer para você aqui as opções, né, os valores que você quer contribuir com este canal. Aí você escolhe um valor e clica em Seja Membro, tá bom? Aí vai aparecer para você qual a forma de pagamento. Então tem aí adicionar um cartão de crédito. Então você vai, coloca o número do seu cartão de crédito, se é um cartão da Visa, né, ou outro cartão, coloca mês, também o ano, né, a validade, e o CVC, que são aqueles números, aqueles 3 números que estão atrás do seu cartão, e depois você então finaliza a adesão.
você se torna um membro do canal, um apoiador aqui do canal Alfredo Paulo. Tá bom? Muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando. Forte abraço e vamos